Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Direto de Campina Grande, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolvem uma argila modificada que remove o fósforo da água, garantindo a limpeza de reservatórios urbanos. Tradição e ciência se encontram em São Luís. Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão investigam os saberes dos mestres carpinteiros navais e a matemática por trás das embarcações artesanais. Veja também, em Fortaleza, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará analisam os impactos da poluição das rodovias na qualidade do ar e na saúde. O estudo acompanha emissões de gases em trechos urbanos de diferentes regiões do país. E ainda nós vamos revisitar pesquisas e acompanhar como elas se desenvolveram ao longo do tempo, como o projeto do Instituto Federal Baiano de Guanambi, que busca oferecer uma nova fonte de renda aos produtores através da produção da mamona. Na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, pesquisadores desenvolveram uma argila modificada capaz de remover fósforo da água, contribuindo para a limpeza de reservatórios urbanos. No mercado internacional já existem produtos com função semelhante, porém a tecnologia paraibana se destaca ao prometer 100% de remoção do fósforo sem gerar resíduos de metais pesados no meio ambiente. Vamos acompanhar. Essas são imagens aéreas do açude de Bodocongó, aqui em Campina Grande. E toda a camada densa que a gente vê, bem verde, é sinal de um ambiente eutrofizado, ou seja, com excesso de nutrientes, o que causa desequilíbrio ambiental. A partir dessa realidade, a pesquisa do doutorando em Engenharia Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UEPB, Djalma Queiroga, desenvolveu uma argila modificada capaz de auxiliar na extração de fósforo em ambientes eutrofizados. Que é uma argila natural que foi modificada. Os agentes modificadores servem para transformar essa argila numa argila com capacidade de captura de fósforo. A pesquisa é orientada pela professora da UEPB, Verusca Brasileiro. O crescimento de cianobactéria traz um transtorno muito grande para as águas e para quem vai utilizar essas águas. E a gente estudando essa questão da remoção, da biorremediação desses lagos eutrofizados, verificamos que existe uma argila modificada muito utilizada na Austrália, inclusive é importada para o Brasil, a Bahia, vários outros locais utiliza essa matéria importada para reduzir ou capturar o fósforo. E aqui na Paraíba somos ricos em betonitas, então surgiu a ideia, que tal a gente tentar capturar o fósforo com a nossa betonita modificada. Estudamos e conseguimos fazer uma modificação química na betonita de forma que ela consegue capturar 100% o fósforo. Por que é importante capturar o fósforo da água? Porque o fósforo é o principal nutriente em que as algas causadoras de eutrofização, que é a poluição da água, utilizam de alimento para crescer. Então, sem o fósforo presente nessa água, nesse meio aquático, essas algas não se desenvolvem mais. Capturando o fósforo, ele fica selado no sedimento do reservatório, não fluindo ou não voltando de novo para a coluna d'água, e com isso evita a proliferação de algas. A argila usada na pesquisa é do tipo bentonita, muito comum na nossa região. A técnica apresenta melhor custo-benefício frente aos tratamentos convencionais e ainda gera menos resíduos para o meio ambiente. Uma versão internacional que já existe, chamada Foslock, que ela, além de ser bem mais cara, ela é inacessível por não ter em todos os locais, e há também uma argila modificada com metal pesado, o lantânio, que deixa subprodutos naquele meio, naquela água, indesejáveis.
Enquanto a nossa alternativa aqui, além de ser fabricada com materiais da região, é uma argila da região, a bentonita da região, ela não deixa esses subprodutos indesejáveis no corpo hídrico. Após a modificação química e física da argila em laboratório, o pesquisador nos apresenta um teste, mostrando a extração do fósforo da água. Aqui a gente vai observar, nesse teste, a capacidade de remoção da argila em cima das águas, a capacidade de remoção do fósforo pelas argilas. Aqui a gente tem uma amostra em branco, que é uma amostra pura, tirada do reservatório, do jeito que ela estava na natureza. E aqui a gente tem duas amostras as quais foram aplicadas a argila modificada. Uma que teve a argila modificada mais um coagulante à base das cascas de angico, que também é produzido aqui no laboratório. E aqui a argila modificada mais um coagulante à base de casca de cajueiro, que também foi produzido aqui no laboratório. Esses dois foram aplicados na técnica Clock and Sync. Através desse teste de fósforo, quando a gente aplicar o reagente, as partículas de fósforo presentes na água, elas vão ficar azul. Então, quanto mais azul a água ficar, isso significa que mais fósforo terá naquele meio. E a gente vai poder observar essa diferença agora. Eu vou aplicar o reagente agora de detecção de fósforo e em cerca de 2 a 5 minutos, ele conclui a detecção de fósforo, transformando o fósforo presente nessa água em uma coloração azul. É uma metodologia de detecção de fósforo. A gente coloca esse reagente, que já é conhecido no Standard Methods, e após um tempo de reação, a gente lê no espectrofotômetro. Só que visualmente a gente também já consegue observar a diferença. A amostra em branco já adquiriu uma cor azul forte. Isso mostra a alta presença de fósforo nessa amostra, enquanto as outras praticamente não mudou a cor. A gente percebe a alta redução que houve através do tratamento com a argila modificada. A tecnologia já foi comprovada em laboratório e os pesquisadores estão em fase de ampliação de escala. O pedido da patente foi solicitado através da Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, a Inovatec. Mais de 90% dos nossos reservatórios são eutrofizados e utilizados para consumo humano. Então, se é utilizado para consumo humano ou para irrigação e é eutrofizado, devido às características da nossa região, tem altas concentrações de cianobactérias que liberam cianotoxinas que são extremamente prejudiciais à saúde do ser humano. Então, uma vez a gente retendo o crescimento dessas algas, a gente está fornecendo uma água mais segura para todos. No próximo bloco, você vai ver que pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram software capaz de monitorar a qualidade do ar das rodovias e analisar como a poluição afeta a saúde da população. O intervalo é rápido, a gente volta já já. O estaleiro Escola do Maranhão é um verdadeiro centro de preservação da tradição náutica brasileira, onde são mantidas técnicas transmitidas de geração em geração. Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão buscam identificar e registrar os saberes dos mestres carpinteiros que aplicam a matemática própria na construção artesanal das embarcações maranhenses. Confira na reportagem a seguir. As embarcações que navegam nas águas do Maranhão carregam muito mais que pescadores. Carregam histórias, técnicas e experiências acumuladas à geração. Eu aprendi lá em Cururupu com o meu pai de criação, o Zótico Borges, que ele era filho de um carpinteiro também, que já chegou a falecer, e deixou o aprendizado para ele mais 3 irmãos. E ele passou essa profissão para mim e os outros irmãos meus de criação, que a carpintaria é uma profissão que vai atravessando gerações. O ofício do mestre Otávio foi o objeto de pesquisa desta professora da Universidade Federal do Maranhão. O estudo revela que o trabalho dos mestres carpinteiros navais traz, além da técnica, uma matemática própria, nascida da experiência e da observação. A gente olha uma embarcação e às vezes pensa que não tem.
ali conhecimentos matemáticos, mas desde a definição do comprimento até a implementação da vela, tudo é saber matemático que está ali. Só que essa matemática não é aquela matemática acadêmica que a gente vê na universidade. É a matemática própria do grupo cultural que foi desenvolvido dentro desse contexto. Ele possui uma linguagem própria, eles se identificam com essa matemática. Tanto é que nas conversas que eu tive com o Otávio, ele diz, eu não conheço a matemática acadêmica, eu não sei a matemática acadêmica. E se ele voltasse a estudar, fazer o ensino médio, ele só ia aprender se tivesse uma embarcação dentro da sala de aula, porque ele queria realmente ver a matemática dele presente no ambiente escolar. Aqui no Estaleiro Escola, tradição e ciência se encontram. É neste espaço que mestres carpinteiros, como o mestre Otávio, ensinam técnicas de construção naval que carregam um século de história e muita matemática. Na disciplina matemática, eu era o pior aluno de matemática. Mas aqui nas embarcações, a matemática, ela cola perfeitamente. Hoje, para mim, é muito fácil medir uma embarcação, usar a matemática que eu aprendi na cabeça e botar dentro do meu trabalho e passar para os meus alunos. O estudo também resgata o legado do professor Luiz Felipe Andrés, criador do projeto Embarcações do Maranhão, que registrou a riqueza dessa tradição e ajudou a valorizar o ofício dos construtores navais. Ele conseguiu fazer esse projeto com uma equipe multidisciplinar que envolveu geógrafos, historiadores, bibliotecários, né, arquitetos, engenheiros, para catalogar os diferentes tipos de embarcações. Isso aconteceu na década de 90 e também traçar o perfil dessas pessoas que trabalhavam na arte de construir embarcações no Maranhão. Criado em 2006, o Estaleiro Escola é um espaço importante de ensino e preservação cultural. O Estaleiro hoje ele é a salvaguarda de todo um conhecimento ancestral maranhense do nosso povo, que hoje é motivo de orgulho porque é uma engenharia de ponta construída ao longo de 400 anos, inclusive para desafiar a pressão do nosso litoral, que é muito difícil de navegar. O orgulho e responsabilidade estão no olhar de quem transmite esse conhecimento para as novas gerações. Primeiramente, é uma grande responsabilidade a gente passar esse conhecimento dentro dessa escola que foi criada para preservar essa técnica de fazer barco de madeira e manter o conhecimento adiante, porque a preocupação quando morria o mestre levava todo esse conhecimento. Essa escola ela foi criada justamente para isso, para preservar e valorizar. Então eu me sinto muito orgulhoso quando eu passo esse conhecimento às futuras gerações. Além de preservar a memória dos mestres carpinteiros, o estudo busca levar esses saberes para dentro das escolas. Como que a gente pode identificar esses saberes na prática e levar para os currículos escolares? Como é que o professor, por exemplo, que está trabalhando em unidade de medida, pode trabalhar esses saberes do Otávio dentro do currículo da escola? É a ciência e o saber popular navegando juntos no mesmo barco. A Universidade Federal do Ceará, em parceria com outras instituições, desenvolve uma pesquisa para analisar como a poluição do transporte rodoviário afeta a qualidade do ar e a saúde da população. O estudo vai monitorar poluentes como material particulado e gases tóxicos associados a doenças respiratórias e cardiovasculares. Nessa primeira fase, a pesquisa será realizada em trechos urbanos de rodovias no Ceará, em Goiás e no Distrito Federal, com o objetivo de produzir dados que ajudem na formulação de políticas públicas e estratégias de redução de emissões. Acompanhe. Um momento muito importante, nós vamos instalar o primeiro equipamento para monitoramento da qualidade do ar, que é um equipamento que está sendo desenvolvido em parceria com a empresa pública InfraSA, que é vinculada ao Ministério dos Transportes, dentro de um projeto que a InfraSA celebrou junto com a Universidade Federal do Ceará, onde nós vamos avaliar a qualidade do ar em equipamentos de infraestrutura de transportes em várias localidades do Brasil. Então, é um marco aí para a UFC, na produção desse conhecimento, no desenvolvimento de tecnologia local e na formação de recursos humanos, além de ajudar
o país a se conhecer melhor, a planejar e a projetar melhor seus equipamentos de transporte. O projeto, na verdade, contempla uma rede integrada de monitoramento da qualidade do ar. Fortaleza é a primeira instalação, até mesmo pelo protagonismo da UFC, mas depois nós vamos seguir para Brasília, onde nós instalaremos um conjunto de monitores e também na cidade de Goiânia e na interligação rodoviária entre Brasília e Goiânia. Nós pretendemos monitorar as emissões de poluentes atmosféricos num trecho rodoviário federal e entender o comportamento e a dinâmica dessas emissões no setor de transportes. Esse projeto, junto com a Infra e o UFC e esses outros entes ou universidades, ele encabeça mais de 70 pesquisadores. Esses pesquisadores trabalham arduamente na compreensão dos fenômenos e na entrega para a sociedade de uma mensuração fidedigna dos efeitos, não só do poluente, mas dos efeitos que os poluentes levam para a sociedade. Como estudo é piloto, nós temos 3 cidades e um aeroporto e uma rodovia em avaliação. Após os estudos, a gente vai chegar a certas conclusões que podem se estender para todo o Brasil, podendo ser muito importante para a compreensão de como as cidades devem se adaptar às questões climáticas e como as cidades podem fazer novos projetos que, de um certo modo, diminuam os impactos dos poluentes, a emissão de poluentes e de vários outros elementos na saúde da população. Nós já sabemos, é conhecido, tem vários estudos no mundo inteiro falando do impacto dos poluentes atmosféricos na saúde das pessoas, como, por exemplo, na saúde cardiovascular, cerebrovascular e respiratória. Então, a partir disso, tivemos a ideia de, no projeto, trabalharmos com um estudo piloto em uma comunidade que esteja mais exposta aos poluentes atmosféricos. Nós vamos aplicar intervenções em saúde durante um ano em pessoas residentes dessa comunidade e a partir daí o aparelho MOCA ele estará instalado na mesma região próximo da residência dessas pessoas e a gente vai conseguir em tempo real identificar dias mais poluídos, por exemplo, que a pessoa esteja exposta a maior quantidade de poluentes, como está a questão do desenvolvimento de alterações cardiovasculares, respiratórias da pessoa. A beleza desse projeto é que ele é um projeto onde possui estudantes e professores de várias áreas do conhecimento. Nós temos profissionais da área de saúde, temos profissionais da área de engenharias, profissionais da área de computação, de física, de economia, todos envolvidos para poder trazer uma melhor resposta sobre esse desafio que envolve qualidade do ar, transporte e saúde, que é um desafio que aflige a toda a população e que nós precisamos melhorar a nossa forma de como projetar, como formar pessoas que estejam capacitadas a lidar com esses desafios futuros, que está inserido aí no grande arcabouço aí das mudanças climáticas. Eu sou parte da equipe como desenvolvedor de hardware do dispositivo, então eu desenvolvo o MOCA desde a primeira versão e agora, nesse projeto da Infra, a gente está desenvolvendo um dispositivo completamente novo, todo personalizado para o que a Infra deseja e a ideia é que ele seja barato, modular, de fácil manutenção e instalação, como dá para ver. Aqui a gente forma pessoas que, de um certo modo, elas construirão novas tecnologias, novos implementos, novas formas de ver dados, novas formas de disseminar dados e fazendo com que seja mais inteligível para os usuários e, de um certo modo, mais impactante para a sociedade. No próximo bloco, vamos revisitar pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. O nosso próximo destino é a Bahia. O intervalo é rápido, a gente volta já. Durante esta temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que a Bahia é a terceira maior produtora de mamona do mundo. A planta tem diversas formas de aplicação que vão desde a indústria química à farmacêutica. Pensando nisso, cientistas do Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, decidiram estudar seus diferentes genótipos e analisar a sua rentabilidade, oferecendo ao produtor uma nova fonte de renda. Vamos conferir. Trabalho
com o desenvolvimento de cultivares de mamona, né, adaptados aqui à nossa região, onde a gente está desenvolvendo pesquisas para entender o comportamento da mamona aqui na nossa região, no intuito de fazer melhorias, né, cruzamentos entre cultivares para lançar novos materiais genéticos, onde o produtor consiga ter uma produtividade elevada, né, ele consiga ter uma opção a mais de cultivo na sua área, principalmente em épocas onde outras culturas não se adaptariam por questões da mamona ser mais tolerante à questão do déficit hídrico, né, tolerante à questão do calor e da seca. Então, a mamona, ela é uma cultura que no meu projeto a gente conseguiu, avaliando os genótipos de mamona com diferentes quantidades de água, a gente conseguiu observar que teve cultivares, por exemplo, que quando a gente colocava 100% da água, né, avaliada, ela produzia, por exemplo, a produtividade tinha em torno de 3.000 quilos por hectare. No entanto, quando a gente reduziu essa água para 30%, ela produzia 2.000 quilos e pouco. Então a gente observou que mesmo com a redução de água, essa cultura ainda apresenta um grande potencial para a nossa região. A gente começou estudando algumas cultivares que a gente tinha no mercado, né? Então a mamona não tem muita opção de cultivares, a gente tem 4 ou 5 cultivares. A gente buscou, junto com a EBDA, junto com a Embrapa Algodão, né, e outras empresas, alguns cultivares para a gente testar na nossa condição, ver quais que eram mais adaptadas à nossa região, e com o passar do tempo a gente começou a cruzar, né, a gente a fazer cruzamentos manuais dessas culturas, dessas cultivares, no intuito de gerar alguma descendência um pouco mais produtiva, gerar filhos, né, gerar indivíduos que a gente vai vendo, selecionando aí desde 2014, para chegar num ponto onde a gente consiga dizer, essa cultivada já está estável, eu já posso recomendar para o produtor, e nessa cultivar ele vai ter essa produtividade, aquela característica de resistência à doença, à praga, ou à salinidade, ou ao estresse hídrico, né? Então é nesse sentido aí que a gente está trabalhando. Então, os próximos passos estamos agora já em campo com a F2. Quando a gente tem a avaliação dos genótipos, os próximos passos do programa de melhoramento é fazer o cruzamento, né? Então, a gente autofecunda, tem a F1, a gente autofecunda, tem a F2, então a gente vai fecundando até a gente ter uma cultivar estável, de forma que eu possa lançar o produtor e ele vai plantar aquela cultivar e ter o resultado que a gente espera. Então, essa estabilidade genética é o que a gente busca no lançamento dessa cultivar, e o produtor vai ter uma segurança em saber que ela vai produzir 3.000 quilos por hectare, 2.000 quilos por hectare, o que a gente conseguir nesse programa. Então a gente está na fase, vamos dizer assim, de pesquisas ainda sobre algumas cultivares, fazendo cruzamentos, né? A gente tem algumas cruzamentos que já estão em estado avançado que a gente chama de avaliação, né? E eu acho que daqui a uns 2 anos a gente teria aí talvez uma cultivar já com um perfil do que a gente acha que seria interessante para o produtor, né? Alta produtividade, alto teor de óleo, um porte reduzido para facilitar a colheita, né? E também para ele poder colocar mais plantas por hectare, ele conseguir adensar essa cultura, né? A mamona, ela tem uma ampla gama de aplicações, né? O óleo dessa cultura, por ser altamente viscoso e ter uma quantidade de ácido ricinoleico, ela pode ser utilizada na indústria química, na indústria farmacêutica, nos cosméticos, né? É uma cultura que ela é utilizada para fazer uma ampla gama de coisas, por exemplo, lubrificantes, tintas, vernizes, utilizada na produção de próteses, também como biodiesel. Além disso, ela pode ser utilizada como lubrificante de foguetes e diversas coisas, principalmente por ser um óleo único, é o óleo mais viscoso da natureza. A mamona é uma cultura que no Brasil ela é tida como uma cultura, vamos dizer, espontânea, né, que todo mundo acha no seu quintal, na rua, e ela não é tida muito como uma cultura utilizada na agricultura, né? Apesar da gente ser o 3º país produtor do mundo, né? O seu óleo é um óleo de alta importância econômica na indústria, né? Farmacêutica e química. Então, a ideia é mostrar que a cultura tem potencial agronômico, né? E a pesquisa que a gente vem desenvolvendo é justamente essa, trazer cultivares onde
ele consiga ter um maior lucro, né, que ela consiga competir com outras culturas por questão de renda, né? Então o produtor não vai optar entre plantar feijão, por exemplo, que ele sabe que ele vai vender, ou plantar mamona. A mamona tem que dar tanto lucro ou até mais do que o feijão para ele poder optar em trocar a cultura, né? Então nosso intuito é divulgar a cultura como uma opção, né? E para isso trazer cultivares que realmente demonstrem que ela é uma opção, trazendo produtividades aí na casa onde ele consiga ter renda, né, maior do que ele teria se ele fosse optar por outra cultura. Eu acho que quem não conhece a cultura, eu acho que é uma cultura de grande importância socioeconômica. Nós somos o 3º produtor mundial de mamona, nós já fomos o 1º produtor. Eu acho que a mamona, ela tem mercado, então ela pode ser uma fonte alternativa de renda, principalmente para a região do semiárido, região de sequeiro. Então, quem não conhece a cultura, vale a pena conhecer, vale a pena pesquisar e vale a pena implantar essa cultura, que ela é de fácil manejo, de fácil colheita. Então, quem quer buscar uma fonte de renda alternativa, principalmente para a região de sequeiro, vem conhecer a mamona e vamos trabalhar juntos. Oi, gente, eu sou Slay Peixoto, bióloga, mestre em recursos genéticos vegetais e doutora em genética e biologia molecular. E eu sou Leandro Peixoto, agrônomo, mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas. E nós dois somos responsáveis pelo programa de melhoramento da mamona aqui do Ribaiano, no campus Guanambi. Nós trabalhamos com a mamona desde 2013. Essa cultura a gente vem observando um grande crescimento nela ao longo desses anos, principalmente na produtividade. Isso. Atualmente, né, a mamona deixou de ser uma cultura plantada em sequeiro ou em consórcios para ser uma cultura plantada por irrigação no monocultivo. E aí a sua produtividade ela praticamente dobrou, né, passando aí de 1.500 quilos por hectare atualmente. A mamona, aqui no IF Baiano Campus Guanambi, a gente trabalha com ela na parte de melhoramento clássico no campo. No laboratório a gente trabalha com ela e com análises fisiológicas, também com análise molecular, com extração de DNA, diversidade genética. E a gente também trabalha com ela no CETEA, Centro de Estudos Tecnológicos em Informática e Agronomia. A gente trabalha com essa parte de tecnologia. Isso, nessa parte de tecnologia a gente usa os sensores, né? Hoje está mais barato, a gente consegue fazer sensores mais baratos, a gente trabalha para acelerar o processo de melhoramento. Então, por exemplo, com o auxílio de um drone, uma câmera ou multiespectral ou uma câmera RGB normal, a gente consegue sobrevoar uma área de plantio de mamona e coletar dados no experimento como um todo em pouco tempo, o que demoraria aí algumas horas ou dias, né, para ser coletadas essas informações. A gente consegue de forma rápida e mais precisa. Com o cultivo consecutivo, né, o monocultivo, há uma tendência realmente de aparecer pragas e doenças na cultura. Então aqui, como a gente trabalha desde 2013, a gente já tem aí, né, mais de 10 anos trabalhando com a cultura de forma sequencial, surgiu algumas doenças. Por exemplo, o mofo cinzento, que é uma doença que ataca o cacho, né, que ataca diretamente o produto que vai ser vendido. E aí diminui a produtividade. Assim também apareceu também a mancha de alternária, que é uma doença que ataca a folha, diminui a área fotossintética e causa uma desfolha na planta, também diminui a produtividade. Então, aqui no IF Baiano Campus Guanambi, a gente vem trabalhando, né, com a cultura da mamona ao longo desses anos, e os nossos projetos voltados para a doença, com tecnologia e com a parte molecular, é o que a gente está trabalhando hoje. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia. Até mais.